Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Além da Visão, uma realização da Oculistas Associados de Roraima com a proposta de levar informações de fácil entendimento sobre a oftalmologia. E hoje nós estamos aqui com alguém muito conhecido da população roraimense. É o professor Alexandre Marques. Seja bem-vindo, professor. Eu chamo de professor porque eu me lembro do saudoso Dr. Rômulo, que antes de Dr. Alexandre Marques ser professor, ele já profetizava. E Alexandre fez parte da liga deixada por ele, é alguém que realmente gosta de somar. E isso é uma das características. Alexandre Marques, ele é especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ele é dono da Vision, né? E não importa da onde ele seja, ele é uma pessoa referência, um oftalmologista referência no nosso estado. E está aqui também como vice-presidente da Sociedade de Oftalmologia. E nós trouxemos o doutor Alexandre aqui para nos falar de algo que representa 80% dos exames oftalmológicos, e são os vícios de refração. É a porta de entrada para que, a partir dali do exame oftalmológico, que é. Todo mundo pensa, doutor Alexandre, que o exame oftalmológico é o óculos. Então, o paciente chega lá com ele e faz o exame do óculos e ele descobre outras coisas. Mas 80% a gente sabe que é os exames o exame de refração, que daí saem os vícios de refração. E eu quero deixar o microfone para o senhor falar um pouquinho do senhor também, para a gente entrar e dizer o que é o vícios de refração e falar sobre esse exame que é tão importante. Obrigado, minha amiga Edila, sempre você muito generosa com a gente e agradecer o convite, né? Convite que a gente atende prontamente e também é muito bom a gente estar aqui lembrando de uma pessoa tão saudosa e que foi tão importante para a oftalmologia do estado de Roraima, que foi o meu colega, professor Rômulo Ferreira, né? Não só meu colega de especialidade, mas também meu colega de universidade. O professor Rômulo, ele foi meu professor e depois nós passamos a ser colegas, que também eu fui efetivado como professor da Universidade Federal, da cadeira de oftalmologia, e aí nós trilhamos uma caminhada juntos aí, inclusive, da abertura, da formação da Liga de Oftalmologia que existe até hoje. Doutor Alexandre, o que é vício de refração e quais são esses vícios? O paciente chega lá e eu vim fazer o meu exame do óculos. Então, o senhor, nesse exame, detecta se ele tem vícios de refração. A minha pergunta: vícios de refração, que o senhor vai dizer quais são, eles são considerados patologias? Esse nome vício de refração é mais utilizado no jargão médico, no jargão oftalmológico. Nada mais é do que os problemas de vista, que todo mundo, quando vai ao oftalmologista, né, que o exame de refração é uma parte do exame oftalmológico. É onde nós identificamos aquelas situações onde o paciente tem dificuldade para enxergar. Basicamente, nós temos três vícios refracionais, né, que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, né? Existe uma quarta situação, que é a presbiopia, né, que faz parte do processo de envelhecimento, né, do nosso globo ocular e da musculatura intraocular, que é a vista cansada para perto. Mas, basicamente, esses vícios refracionais, né, são patologias, sim, que só podem ser diagnosticadas e tratadas por médicos oftalmologistas. Doutor Alexandre, e quando a pessoa fica com 40 anos, obrigatoriamente ele vai usar óculos? O que vício é esse? Bom, teoricamente, quando chegamos à quarta década de vida, a gente começa a ter essa dificuldade em focalizar, enxergar bem para perto, né? Em situações onde nós vivemos em zonas extremamente ensolaradas, com grande incidência de radiação, esse processo ele acaba ocorrendo de maneira mais precoce, que é o nosso caso.
Então é muito frequente a gente ter pacientes com 35, 36 anos já começarem a ter essa vista cansada para perto, Que é o braço o curto. braço curto. Nós temos uma lente interna dentro do nosso olho que é o cristalino, que com o passar dos anos recebendo essa radiação ele vai ficando mais endurecido e a musculatura que auxilia para a mudança de conformação dessa lente, ela vai ficando mais cansada e a gente começa a ter esse borramento da visão para perto, né? Que a Certo. correção se traz através dos óculos para perto. Doutor Alexandre, detectado a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e mesmo a presbiopia, o paciente não quer usar óculos. O que que tem hoje de moderno? Nós temos várias opções, Edila, né? É lógico, a correção desses vícios refracionais devem ser realizada através de lentes corretivas, porém, nós podemos usar a mão de outros artifícios ópticos, né? Podemos usar lente de contato, podemos utilizar procedimentos cirúrgicos, nós chamamos de procedimentos refrativos, podemos fazer cirurgias de PRK, LASIK, RK, ou as cirurgias facorefrativas, né, que estão bastante na moda, que é aquela situação que a gente implanta uma lente especial dentro do olho para que o paciente fique independente A partir de que dos óculos. idade? Bom, é, geralmente, né, o paciente ele começa a ter essa dificuldade aos 40. Porém, os procedimentos facorefrativos aqui no Brasil, existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina para que esses procedimentos sejam realizados nos pacientes acima de 50 anos. Porém, a gente precisa sempre lembrar que, como todo e qualquer procedimento, tem que ter uma indicação precisa do médico, né? Não, nem todo paciente se beneficia com esse tipo de técnica ou de cirurgia. Então, tem que ser bem avaliado, bem pensado para a gente indicar chegar na indicação melhor possível do paciente. Eu tenho certeza que você, como tantas outras pessoas, faz o exame de refração, né? Vai no oftalmologista e só volta depois de 2, 3, 4, às vezes até 5 anos, porque você não sente dificuldade e não procura o oftalmologista. Doutor Alexandre, a sua recomendação para prevenir a cegueira e para que esse paciente tenha uma saúde ocular saudável, de quanto em quanto tempo tem que fazer o exame, independente de trocar grau ou não? Eu costumo dizer que o paciente, desde que ele nasce, ele já tem que procurar o oftalmologista. Né? Nasceu, gente, já tem que fazer o teste do Teste do olhinho ou o teste do olhinho, reflexo vermelho. já falamos Né? nisso. Primeira situação. E a partir do momento que a criança ela começa a idade escolar dela, por volta dos 4, 5 anos, é fundamental ser realizado novo exame oftalmológico, porque a gente precisa e tem obrigação de combater o que a gente acabou de falar aqui, né, que são os vícios de refração para a prevenção da cegueira. E isso tem que ser feito até determinada idade, porque depois de uma certa fase da vida do desenvolvimento ocular, o paciente não vai mais se beneficiar com o uso das lentes para poder aprender a enxergar. E após os 40 anos, a gente também começa a ter essa questão da vida cansada para perto, da vista cansada para perto, a gente precisa estar corrigindo. Mas, de maneira geral, a consulta anual ela é preconizada, porém, existem outras situações que aí as consultas serão mais frequentes, né? Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes renais crônicos, bem como portadores de outras doenças, outras patologias, como os pacientes glaucomatosos, aqueles pacientes que têm doenças autoimunes, precisam fazer uso de determinadas medicações, as visitas têm que ser mais frequentes realmente. Doutor Alexandre, muitos pacientes eh, gostam e querem saber a diferença do calásio e do Tessol. O Tessol é mole, o outro é duro. Qual é o tratamento? E se precisa ir no oftalmologista para poder detectar, porque parece-me que um é cirúrgico, o outro não. Então, qual a dica para os pacientes que vê nascer aquele carocinho e vai crescendo e às vezes ele transforma em outras coisas? Explique isso aí.
O porquê da importância de procurar precocemente o oftalmologista? Bom, o famoso terçol, né? Que é aquela situação quando a gente tem aquela acorda com a pálpebra dolorida, o olho sensível, a gente presta atenção, tem aquela leve tumoração, geralmente na borda externa da pálpebra, mas pode ocorrer na parte interna da pálpebra também, né? E a gente tem aquela sensação dolorosa, de calor, tem um pouco de secreção. Esse é o famoso terçol, né? É o ordeulo, ele está inflamado, ele está agudo. E existe uma outra situação que, passado algum tempo, forma-se aquela pequena tumoração ou um carocinho na pálpebra já endurecido e ele não tem nenhum O sinal terçol inflamatório. pode virar um calásio? Exatamente, tá? Tá vendo? Mas deixa eu alertar uma coisa fundamental. Existe uma pequena possibilidade, né? Existe uma chance, infelizmente, de algumas patologias semelhantes ao calásio e a um ordeulo, pode ser uma neoplasia, gente. Pode ser algum tipo de patologia neoplásica. Pode ser desde a glândula lacrimal ou mesmo uma tumoração de pele. Então, por isso que é fundamental a gente não brincar e ter essa questão de banalizar, é só um terçol ou é só um calásio. É sempre importante buscar o médico oftalmologista, porque é só ele vai ter a capacidade de fazer o diferencial desse diagnóstico. Porque a abordagem terapêutica de cada uma dessas patologias é completamente diferente. É realmente importante a avaliação de qualquer probleminha no olho, a avaliação de um profissional especializado. Doutor Alexandre, fora isso, ainda tem coisas mais sérias, de uma abordagem errada, de um tratamento errado, de ser conduzido errado, ainda não pode virar uma celulite orbitária? Pode, E que pode. a celulite orbitária, o que é? Diga o que é uma celulite orbitária, como é grave. Um simples terçol, um simples Olha, calásio. nós costumamos brincar, né, que na oftalmologia assim, são poucas as situações onde existe risco iminente da vida do paciente. E uma celulite orbitária é uma coisa seríssima, né? E ela pode se advir de um processo relativamente Simples. simples, né? Como é o caso de um ordeulo, né? Ou de um calásio. O nosso globo ocular, a bola do olho, ela é envolta por um coxim de gordura que dá proteção ao olho. E um processo infeccioso bacteriano, ele pode sair da região palpebral, ali onde está o terçol, e infectar toda essa gordura retroorbitária que envolve todo o globo ocular. E faz uma espécie de congelamento ali. A infecção é tão grande que congela, fica tudo ali realmente bastante inflamado e infectado. E como ali existe uma proximidade, um canal de comunicação da órbita, que é onde o olho fica encaixado, com a parte interna do nosso crânio. E aí, realmente, você tem a chance de ter aí uma encefalite ou uma meningite, coisas que são gravíssimas e aí sim colocando em risco a vida do paciente. Tanto Gente, é que esse tipo de patologia, obrigatoriamente, o paciente ele deve ser internado para o tratamento hospitalar, né, com antibióticos, anti-inflamatórios endovenosos. é muito além da visão, é muita informação. Fique ligado, porque um professor como Alexandre Marques, a gente tem que escutar, porque ele entende tudo. E é por isso que esse podcast vai explorar um pouco mais. Doutor Alexandre, o que é toxoplasmose? Bom, a toxoplasmose, né, é uma patologia causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, né? É a famosa doença do gato. Pobrezinho dos gatos, né? São os grandes vilões dessa doença. Mas ele é um hospedeiro acidental do toxoplasma. E eu aviso logo, desde que os gatinhos sejam vacinados e vermifugados, dificilmente eles vão estar fazendo com que as pessoas estejam correndo risco. Mas a toxoplasmose é uma patologia relevante, né? Porque ela pode ser inclusive transmitida de maneira transplacentária, né? Então existe o risco do paciente adquirir a toxoplasmose através da mãe durante a É gestação, verdade, né? nós tivemos até uma médica, Isso. colega nossa amiga, que
oftalmologista e que pegou uma toxoplasmose, Isso, mas que não pegou na área macular, mas macular, né? que realmente é por isso até a importância do pré-natal, né? Fundamental. E o toxoplasma, né, esse micro-organismo, ele tem uma predileção por tecido nervoso. Por isso que é frequente, né, crianças, né, nascerem com problemas neurológicos porque ele se alojou no cérebro. E como a retina nada mais é do que um prolongamento do sistema nervoso central, ele também tem predileção pelo sistema nervoso e ele acaba depositando os cistos dele lá na retina, causando a doença, que seria a toxoplasmose ocular. O toxoplasmose pode acontecer na gravidez e tudo, Pode, mas e grande, a pessoa pode, adulta. pode Como é acontecer. que é o sintoma para ela procurar o oftalmologista? Essa infecção do toxoplasma, ela pode ser através de carnes mal cozidas, através de frutas e verduras mal lavadas, mal preparadas para o consumo. É uma possibilidade. E Gente, através também vamos de água. lavar os nossos legumes, Sim, as nossas frutas, as nossas verduras, porque a toxoplasmose é sério. E como é que a pessoa pode sentir um sintoma? Ela vai procurar o oftalmologista por causa, suspeitando um o toxoplasmose. paciente inicia com um quadro inflamatório ocular, né, que parece ser Quadro uma, inflamatório ocular. pode parecer uma simples conjuntivite, e começa a ter turvação da visão, né? Fotofobia. O paciente, quando olha para a luz, Doutor para o Alexandre, sol, ele por isso o sente. perigo de alguém estar com sintoma de conjuntivite, não é conjuntivite, pode ser uma toxoplasmose, vai lá e pinga o colírio errado. Errado, né? É aquela história, né? Um olho vermelho pode ser Como várias disse ontem situações, o doutor né? Messias, tem um livro do diferencial do olho Tem, vermelho, tem, né? tem. Tem uma série de patologias que tem esse sintoma e com gravidades e tratamentos completamente diferentes para cada situação. Gente, se vocês quiserem perguntar como são temas grandes, mas alguma dica, nos procurem. A gente vai passar o telefone e vocês podem tirar qualquer dúvida, porque o professor Alexandre Marques gosta de tirar dúvidas. Doutor Alexandre, e aí vamos mais um pouquinho, que a gente está aqui além da oftalmologia, é uma visão globalizada, bem holística, para que a gente entenda a importância de uma consulta com um especialista dos olhos, que a gente pensa que é só para fazer o óculos. E quantas doenças que desencadeiam tantas outras coisas. A blefarite. Doutor, o que é a blefarite? Se ela se cura sozinha? E se é importante ir lá no oftalmologista e a pessoa pensa que é uma coisa e é outra. Diga aí para os nossos ouvintes o que é a blefarite. Olha, foi excelente você ter tocado nesse tema, porque a busca dos pacientes nos nossos consultórios, muitas vezes achando que está com ressecamento ocular, que está com alguma alteração cutânea de pele, e na verdade eles têm blefarite, né? A blefarite é um processo inflamatório, né, que envolve a pálpebra, os cílios, mas é causada pela inflamação de glândulas diminutas que estão do lado de cada cílio, responsáveis por produzir gordura para que a nossa lágrima fique o maior tempo possível sobre os olhos. A blefarite ela não se cura sozinha, gente. Ela realmente precisa, né, após o diagnóstico do oftalmologista, ela tem um tratamento específico. E dependendo da graduação dessa blefarite, ela pode ser uma blefarite leve, ela pode ser uma blefarite moderada e pode ser uma blefarite severa. E de acordo com o estadiamento dessa blefarite, o tratamento também é bastante diferente, tá? Então, não tem jeito. Só uma boa inspeção, como diria meu saudoso Dr. Romo, só uma boa inspeção das pálpebras e dos anexos oculares para a gente poder fazer o diagnóstico e o tratamento adequado da blefarite. Gente, e olha, eu me lembro, olha, já faz um tempo,
eu e Eriana, a esposa dele, vou queimar aqui o filme dele, viu que ele é casado. E eu e Eriana colocamos uns cílios belíssimos. E quando nós chegamos perto do doutor Alexandre, ainda bem que foi com a mulher dele, ele olhou e disse: Eriana, não dá para trocar esse espanador de poeira, mas aquilo são os oftalmologistas preocupados com a nossa saúde ocular. Quem trabalha com oftalmologista é perseguido, a gente quer se maquiar, ficar belíssima, botar uns cílios, uma maquiagem belíssima. Mas, doutor Alexandre, dê uma dica para todas essas mulheres vaidosas, né? Porque eu sou uma quebra de paradigma. Eu estou na terceira idade, muito contente, grata a Deus por ter chegado até aqui. Então, eu sou também uma mulher vaidosa, minha idade já está acima dos 60, ó, chegando lá pertinho de 70, mas eu vou lhe perguntar, dê uma dica, que isso é muito importante, sobre cílios colocados com colas, sem muita qualificação, maquiagem. O que o senhor diria para uma mulher vaidosa como a sua, como eu e todas que estão nos ouvindo, com relação a cílios postiços e maquiagem? Esse é o tema Dormir mais de espinhoso maquiagem. do podcast, É eu acredito. espinhoso, né? Diga aí, porque é A importante. gente mexer com a vaidade feminina, né? É dificílimo. As mulheres são sempre muito vaidosas, querem estar sempre Olha, belas, eu arrumadas, vim de né? propósito aqui, coloquei uns cílios, porque eu Maquiadas. sabia que ele ia dizer assim, Edila, tu não vai dormir com os cílios. Mas diga, doutor. Para vocês terem uma ideia, existem hoje medicamentos e tratamentos, né, que nós oferecemos, nós ofertamos e nós podemos fazer que os pacientes possam ter um crescimento de maneira natural, né, dos cílios, evitando o uso dessas aplicações de cílios artificiais, né? É lógico, eu não vou condenar e proibir a aplicação dessas Certo. maquiagens ou Mas, desses cílios postiços. Porém, deve ser utilizado material de boa qualidade, né, de procedência, material que seja realmente compatível, biocompatível com o olho humano, bem como que seja aplicado por um profissional habilitado, porque não raro, né, vocês devem saber, de conhecimento público, não raro, nós temos algumas situações, inclusive, de cegueira de alguns pacientes por causa de uma aplicação inadequada, de um cílio inadequado, utilização de produtos que não são compatíveis com o olho humano e levando a processo de infecção e perda da visão. viu, gente? E ainda posso dar uma dica, porque já exerci durante muito tempo também na área da beleza, de que maquiagem ela é linda, mas você tem que limpar antes de dormir, para os olhos respirarem, a Respirarem a pele. pele, né? É muito importante a limpeza. E quem tem blefarite, aí fica difícil usar os Sim, cílios postiços. Mas, doutor Alexandre, eu vou fazer uma pergunta mesmo bem leiga. É, eu posso comprar lente de contato em camelô? Eu posso comprar lente de contato em qualquer lugar? Todo mundo pode usar lente de contato? Edila, parabéns mais uma vez você está colocando aqui temas que são sensíveis à saúde ocular dos nossos pacientes, não só aqui em Roraima, mas no Brasil, no mundo inteiro. Gente, lente de contato é um ato médico. Lente de contato não é brincadeira. Lente de contato ela deve ser prescrita, adaptada e acompanhada sempre por um médico oftalmologista. Eu sei que é muito frequente, né, os pacientes entrarem em sites ou irem até uma ótica e vão lá simplesmente Shopping. shopping, vão lá, verificam mais ou menos o grau que tem ali na prescrição do óculos e compra ali por comparação e coloca uma lente no olho. O paciente não sabe o risco que está correndo, porque existem indicações
mas existem as contraindicações para o uso de lente de O olho contato. não tem o olho seco, que Olho não seco, pode. opacidades corneanas, patologias de córnea, as degenerações corneanas. Nem sempre a córnea é saudável o suficiente para receber uma prótese sobre ela. Tá? E assim, cada caso é um caso. Existem lentes gelatinosas tóricas, lentes rígidas, lentes esclerais, Lente de um né? day para atletas, né? Sim, tá? Mas Tem lentes para uso diário, que tem pacientes que têm uma sensibilidade muito muito grande, né? Então ele não grande. consegue usar muito tempo a lente. Então eu costumo dizer que isso é um ato privativo do médico oftalmologista. É coisa muito séria. Da mesma forma que a gente pôde falar, uma lente de contato colocada no olho, sem a supervisão, sem indicação precisa, sem o paciente receber as instruções de como limpar, de como armazenar, tá? De quanto tempo pode usar a lente, o resultado é desastroso. Pode dormir com lente, a mais moderna e tudo. Eu lembro que o doutor Rômulo sempre dizia: o olho é bom ele dormir sem nada. E Então, sabe as mesmo, palavras. mesmo vindo escrito que pode dormir, é importante. É, A sua mensagem para as pessoas que usam lentes de contato sem a avaliação do oftalmologista, sem indicação, porque nós que adaptamos lente, a oculista ela adapta, mas cada paciente ele tem um prontuário. Então, para reposição, chega lá, a gente pega o prontuário, vê qual a lente que o médico indicou, qual é o que a pessoa usa, mas mesmo assim, a gente tem o cuidado de dizer, não durma com a lente. Eu já uso há 20 anos e parece brincadeira, né, doutor Alexandre? As úlceras só sim, acontece com aquele paciente que já usa há muito tempo, que né? teimam em não escutar, né, as indicações, né, e as regras para o bom uso da lente de contato. Gente, o nosso olho ele respira preferencialmente pela córnea, tá? E vocês imaginam que quando a gente aplica uma lente de contato sobre a córnea, existe uma diminuição da troca gasosa, né? Mas é lógico, vocês vão falar, doutor Alexandre, mas o coeficiente de transmissibilidade de oxigênio da minha lente de contato é o que existe de mais moderno, de melhor. Só que a gente tem que pensar que só ao longo de um tempo, 2 anos, 5 anos, 10 anos fazendo isso, a gente vai acarretar numa morte celular corneana. E isso vai ter uma repercussão negativa adiante. Bem como a chance de ter infecção também é muito maior naqueles pacientes que dormem com a lente de contato. Então, eu preconizo o seguinte: use sua lente ao longo do dia, 8, 6 horas, ao longo do dia de trabalho, do seu dia útil. Chegou em casa para dormir? Retire as lentes, limpe-as e armazene nas soluções preparadas para isso. Gente, não coloca lente de contato em estojinho com soro fisiológico, com água destilada, isso não existe. Você tem que usar as soluções multiuso. Por quê? O soro fisiológico, a água destilada, elas acabam sendo um meio de cultura para bactérias. Então você acaba correndo o risco de ter uma infecção gravíssima pelo uso inadequado do material para armazenar essas lentes. Então tem que utilizar as soluções multiuso. Viu, gente? E quando chega lá, doutor, eu não dormi com a lente, eu não Ah, fiz não, a isso gente nem sabe, aquilo, não adianta mas não mentir. adianta porque o médico Quando a detecta. gente bate o olho na lâmpada de E fenda, revela o o além da comportamento. visão se preocupa além mesmo. Vocês viram como é paradoxal, contraditório? Eu comecei aqui com o doutor Alexandre falando de vícios de refração. 80% o paciente vai lá para ver se vai usar óculos. Mas ele está com um olhinho vermelho, um olhinho meio, pensa que é porque dormiu mal. E doutor Alexandre, que doença é essa que também é com olhinho vermelho? Tracoma. E parece-me que existe um índice grande de tracoma, inclusive nos nossos indígenas, né? O que eu vejo que é tão importante um olhar da Sim, oftalmologia nos nossos indígenas. Tracoma, doutor. Explique como é também o sintoma.
Lembra do que a gente acabou de falar sobre o olho vermelho, né? Então, da mesma forma que pode ser uma uveíte, uma toxoplasmose, uma conjuntivite, que é algo mais autolimitado, né? O tracoma, na verdade, é causado por um micro-organismo chamado Chlamydia trachomatis, tá? E até a definição desse micro-organismo, ela é borderline, não seria nenhum um elemento viral, bacteriano, é difícil até a gente fazer a cultura desse tipo de micro-organismo, mas está muito relacionado à questão de falta de higiene, né? Então, essas infecções por clamídia, tanto é que nos escolares ela é frequente, né? Populações que Escolares, não têm acesso a uma higiene adequada, né? adequada. Então, a gente observa nessas situações. E E tracoma pega, ela é contagiosa, né? contagiosa, Ela é né? contagiosa, daí a importância de estar sempre se lavando as mãos, né? Ter o cuidado de lavar as mãos e Acabou a evitar Covid, isso. em epidemia, mas vamos sempre lavar as mãos, coçar com o cotovelo, o olho, Isso. que E assim, o diagnóstico do tracoma, você só consegue fazer através de um exame oftalmológico com equipamento adequado, gente. o tracoma tem um equipamento. E qual é o Tem equipamento, a doutor? lâmpada de fenda, uma lupa, né, onde a gente vai fazer a exposição da pálpebra do paciente, da córnea do paciente, onde existem algumas. Vocês já viram que não é qualquer profissional, tem que ser médico, tem que ser Isso, oftalmologista ou alguém treinado nos programas de exatamente. tracoma, Tem que alguns foi sinais, né? ensinado pelo Tem alguns oftalmologista. sinais assim bem peculiares do tracoma, onde a gente identifica e inicia o tratamento, que é através de uma antibiótico terapia específica para isso. Gente, nós teremos ainda o quarto e o quinto podcast com outras patologias, com outras dicas. Aguardem. E o mais importante é que a nossa proposta é que todas essas dicas, que todos esses ensinamentos, que todos os mitos e verdades sejam esclarecidos por um profissional oftalmologista. Doutor Alexandre, a palavra é sua. Faça alguma consideração e deixe aí uma mensagem, porque o senhor, como professor, é bem tranquilinho. Acredito que muitas pessoas que estão aí em casa ouvindo essas dicas estão com algum desses problemas e olha, o senhor já vai ser procurado, porque realmente as pessoas estão carentes da verdade. Hoje todo mundo entra, fala alguma coisa, mas realmente para falar de oftalmologia tem que ser especialista. É. Bom, a minha palavra, Edila, é sempre de agradecimento, né? Até porque a gente está aqui representando a nossa sociedade roraimense de oftalmologia. Agradecer pela oportunidade que você nos abre aqui para estar levando a todo o estado de Roraima, aliás, para todo o Brasil, para todo mundo, né, com o advento Com da certeza. internet, da gente estar batendo esse papo, né, e explicando da maneira mais coloquial, mais simples possível sobre isso, né, sobre a questão da saúde ocular dos nossos pacientes. Por mais que exista aí hoje em dia uma série de situações onde outros profissionais tentam avançar sobre a área médica, mas eu aproveito para dizer aqui que olho não é brincadeira, a saúde das pessoas não é brincadeira e ela deve ser feita sempre por um médico com especialidade em oftalmologia, porque a gente precisa dessa qualidade para a saúde dos nossos pacientes, sempre. Fica a dica. Consulte sua visão. Examine seu olhinho com médico oftalmologista.